寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no Insta, aqui no canal, aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se a Rússia fosse uma teocracia ortodoxa? Mas seria uma teocracia no sentido literal da palavra. Não seria tipo um rei que é ortodoxo ou um imperador que é ortodoxo, mas que o país, em teoria, poderia ser livre religiosamente. Não. Ia ser uma teocracia no sentido literal da palavra. E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu modo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Não é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí dou uma moldada de uma maneira plausível para nossa teoria acontecer. Senão não ia ter por que ter esse motivo. E eu também pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. E por último, as conclusões. Beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos ali direto para a teoria. Então, beleza. Bem, para quem não conhece, Rasputin, ele foi aí um dos maiores ortodoxos, um monge ortodoxo e um dos maiores também influentes na Rússia religiosamente falando. Tanto que ele era um conselheiro aí até mesmo do Nicolau II, né, do Tsar, o Czar Nicolau II. Então, dá pra ver que ele tinha bastante influência. E ao mesmo tempo ele fazia algumas previsões loucas aí, algumas davam certo, outras não davam certo, principalmente a previsão de sua morte. Mas enfim, vamos retroceder um pouquinho antes aí da Primeira Guerra Mundial, não muito longe, mas quando as coisas já estavam começando a ficar meio tensas aí na Europa. E por algum acaso aí o Rasputin pensasse: mano, eu acho que o pau vai quebrar e a Rússia vai tomar um certo prejuízo. Lógico, ele vendo a economia da época, as coisas que estavam acontecendo, ele já poderia ter uma noção. Então, para ele não perder, ou então na mente dele, para ele tipo pensar: os outros vão invadir e a religião ortodoxa russa vai cair. Então ele pode, vamos supor que ele em uma dessas acabe criando uma milícia à parte, um exército à parte, todos eles formados apenas por pessoas que eram devotas aí, à religião ortodoxa. Então com isso eles vão treinando e treinando e treinando. E lógico, que eles vão conseguindo mais recrutas. Aí beleza, a Primeira Guerra Mundial acontece. Só que eles não vão para a guerra, não, eles vão ficar ali dentro da Rússia, eles vão ficar ali mais às escondidas, principalmente no quesito ali para proteger as igrejas ortodoxas. Então eles não iriam se meter na guerra diretamente, eles poderiam sim acabar participando lá para 1915, por aí, 1916, vamos supor que o Rasputin ele consiga se proteger e não ser assassinado, afinal ele iria criar uma rede também de inteligência. Então com isso ele basicamente poderia já dar cabo ali das futuras oposições e também ficar ali esperto com outras pessoas. Então com isso ele basicamente iria ali ter a sua milícia, a milícia ortodoxa, mas eles não lutariam ali pela Rússia, eles lutariam ali pela Igreja Ortodoxa. Então, com isso, conforme a Alemanha, o Império Alemão fosse avançando ali em território russo durante a Primeira Guerra Mundial, eles não iriam se meter, eles iriam apenas defender ali
sim, em caso, né, de ataques às igrejas ortodoxas. Então, beleza, tempo vai, tempo vem, chegamos aí em 1917, o czar Nicolau II ele é assassinado, porém o Rasputin não. Então o Rasputin, né, vendo que o czar Nicolau II ele é empacotado, ele pensa, minha teoria estava certa, vai dar muito ruim isso daqui. Então, lógico, né, que a partir desse momento, né, ele sendo a segunda pessoa mais influente na Rússia, né, depois do czar Nicolau II, quando o czar Nicolau II vai de base, ele passa a ser basicamente a primeira pessoa ali mais influente na Rússia, né, tanto em questão política como na questão religiosa também. Então, a partir desse momento, ele, né, começa a já tipo se autodenominar como um imperador russo, como um imperador. E a partir desse momento ele pode já ir formando ali a sua teocracia. Não, eu não esqueci do Lenin e vamos, né, fazer a guerra civil russa. Só que dessa vez contra os bolcheviques contra os ortodoxos. Daria uma treta boa. Eu sei que muita gente ia pagar para ver isso. Só que como os ortodoxos eles já estavam treinados aí desde mais ou menos 1913, da metade de 1913 até 1917, né, que era quando o czar Nicolau II foi empacotado. E além disso, eles iriam ter experiência em combate, mesmo que seja mínima, então já ajudaria bastante. Então, com isso, né, os bolcheviques, né, vão tentando avançar ali, né, sobre a Rússia. Só que o czar Rasputin, né, ele ia ter uma vantagem a mais do que o Lenin. O Lenin iria convencer as pessoas, né, através falando que da igualdade, do trabalho, da comida, mas o Rasputin poderia acabar convencendo as pessoas através da religião, o que talvez faria muito mais efeito nas pessoas muito mais devotas, principalmente aquelas que fazem jejum em datas religiosas, que seguem extremamente à risca e que jamais deixariam uma ideologia, né, que fere a religião se opor a eles. Então eles basicamente, né, o Rasputin já ia ter essa vantagem e eu acredito, né, que o Lenin não iria tipo contar com muita gente, uma vez, né, que alguns desses comunistas poderiam meio que terem sido pessoas ortodoxas, mas que perderam a esperança e por isso abandonaram a religião e foram ali para o Lenin. Então com isso, né, o czar Rasputin ele basicamente vai acabar peitando o Lenin, né? E não vamos alterar, né, o tempo que a Guerra Civil Russa durou, de 1917 a 1922. Então, com isso, né, o que aconteceria era que o czar Rasputin iria ganhar. E com isso, Lenin e grande parte aí dos comunistas, como Stalin, Trotsky, entre outros aí, iriam ser feitos de exemplo, né? Principalmente para aqueles ali que iriam querer ferir a religião. E isso só iria, né, fazer com que o Rasputin ficasse mais dodói da cabeça do que ele já era, mais loucão e desconfiado de tudo do que ele já era. Então, a partir desse momento que as coisas iriam começar a pegar fogo aí na teocracia ortodoxa russa. O porquê? Bem, ele vendo, né, que a fé fraca das pessoas causou isso, né, causou o comunismo, causou o bolchevismo, e fez o povo se virar contra o povo. Então ele poderia acabar adotando um método meio que de, como eu posso dizer, conversão forçada. Então, né, ele iria basicamente fazer com que todas as pessoas ali do Império Russo aderissem o ortodoxismo cristão ali como a religião principal ali da pessoa. Então ela teria que ser ortodoxa. Agora só me abre uma dúvida aqui. Existe ortodoxismo também na questão muçulmana, se eu não estou enganado. Então, eu não sei, aliás, eu não sei se são muçulmanos ortodoxos ou se são apenas
ortodoxos em cantos árabes. Enfim, agora eu buguei, mas dá para adaptar também, não tem problema. Então, né, com isso, o Rasputin ele poderia sim ir tentando converter as pessoas, mas ele não faria isso logo no início, né? Ele iria esperar um certo tempo, né? Principalmente, ele iria já tipo fortalecer as áreas onde já eram ortodoxas. Depois ele iria pensar em passar ali para os outros países, como a Chechênia, o Azerbaijão, e outros países aí da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Turcomenistão, Tajiquistão, o Uzbequistão, meu Deus, eu devo ter falado errado, mas enfim. Mas eu acredito que ele passaria para essas áreas bem depois. Então, a partir desse momento, né, ele iria segurar um pouquinho, ele iria ali ir convertendo as pessoas de um modo forçado, mas iria ser aos poucos ali para não ter uma nova guerra civil, ou então uma guerra religiosa. Mas enfim, né? E a partir desse momento ele vai trabalhando também na reforma do governo, vai fortalecendo as igrejas, vai tentando ver um exército, coisas do gênero, vai armando as igrejas também, uma vez, né, que as igrejas foram os principais alvos aí dos bolcheviques e provavelmente poderiam ser de outros povos que não teriam a mesma religião. Os ucranianos cossacos, né, poderiam acabar sendo convertidos também, apesar, né, de que grande parte ali dos ucranianos também já adotavam a religião ortodoxa. Os armênios, eles seriam ortodoxos também. Enfim, os georgianos, o Daguestão, Chechênia, já vamos chegar lá. Mas enfim, tempo vai, tempo vem. Chegamos na Primeira Guerra Mundial. Nesse tempo, eu acredito que talvez o Rasputin já não estaria mais vivo, mas poderia ter um outro religioso ali no poder. E eu acredito que a partir desse momento, né, a Rússia, eles iriam acabar se declarando como um país neutro, justamente pelo fato, né, de que eles seriam uma teocracia e não ia ter o porquê deles acabarem se metendo em guerras aí que não são deles. Apesar que eles poderiam também acabar dialogando ali com os alemães, de acabar pegando ali um pouquinho ali da Polônia também para expandir o ortodoxismo pela Europa. E os alemães poderiam tentar ganhar nessa ideia. Vamos supor aí que acabe dando certo essa ideia. E, vamos fazer uma aliança aqui contra a Polônia aqui. Eu pego uma parte, você pega outra parte e converte outra parte aí por ortodoxismo, fazendo com que cada vez tenham mais religiosos e menos comunistas. E poderia pensar, bem que isso poderia acontecer, né? E bem, como estamos falando de Polônia, temos também os outros povos, que são... Quem são os outros povos? Quem são os outros povos? Os judeus, né? Os judeus, nessa teocracia ortodoxa russa, eles também passariam por um processo aí de conversão, sendo forçada ou não. Eles teriam a opção de se converter ou se converter. Então, então a partir desse momento, né, iria basicamente acontecer o que aconteceu ali com os judeus aí sefraditas, né, que eram judeus, mas a igreja, né, deu um toque, se converte aí pro catolicismo, que tal, hein? Que tal? Ou você converte ou a espada vai cantar. Então poderia acontecer o mesmo ali, né, com os judeus que correram ali pro Império Ortodoxo Russo. Mas ao mesmo tempo me fica uma dúvida, os ortodoxos muçulmanos e os judeus ortodoxos, como é que eles ficariam? Uma vez, né, que o ortodoxismo ele tem tanto os judeus quanto quanto o católico, enfim, eu acredito que abrir uma exceção aqui, né? Os judeus ortodoxos eles poderiam ser sim mantidos, então os judeus normais ou eles poderiam acabar se convertendo para o ortodoxismo cristão ou para o ortodoxismo judaico, o que eu acredito que seria muito mais fácil eles acabarem pulando para o ortodoxismo judaico.
Apesar que a grande maioria ali da religião dominante seria, lógico, que o ortodoxismo católico, cristão. Então, vamos avançando. Segunda Guerra Mundial acontece, a Alemanha trai o Império Ortodoxo Russo. E beleza, não vamos alterar o fim da Segunda Guerra Mundial com o Império Ortodoxo Russo ocupando aí a metade da Alemanha. E por mais, né, que não seria um país comunista, então basicamente, né, não teria o porquê dividir a Alemanha, mas ela seria dividida mesmo que de um modo não tão bruto ali quanto foi ali com a União Soviética. Não iria, acho que, ter uma criação de um outro Estado alemão. O que poderia acontecer é que, devido à ocupação militar naquela área ali da Alemanha, poderia acabar rolando uma conversão também ali por parte ali dos russos que estariam ocupando ali. Então eles poderiam ocupar aquela área e basicamente já começar a espalhar sua influência. Mas eu não acredito que eles iriam trocar o governo, né? Mas apenas ali aquelas áreas ali que eles estavam ocupando, eles iriam passar muito mais a religião ortodoxa, né, do que a cristã, ou então a falta da mesma, né, falando em União Soviética. Mas já falando em Guerra Fria, eu acredito que aqui que o couro ia começar a comer aí dentro do Império, dentro da teocracia ortodoxa russa. O porquê? As coisas poderiam acabar ficando ruins, principalmente, né, na Ásia Central, nesses países aí muçulmanos. Então poderia acabar acontecendo, né, de que os países que não caíram para o ortodoxismo católico ou para o ortodoxismo cristão, muçulmano, nem sei se existe ortodoxismo islã, enfim. Então, poderia acontecer o quê? Poderia acontecer, né, aí sim, a partir da Guerra Fria, durante a Guerra Fria, o Império, a teocracia ortodoxa russa começar a sucumbir aí de uma certa maneira. Mas de qual maneira? Bem, a partir desse momento eles iriam, né, novamente se fechar ali para o mundo, eles acabariam sendo uma monarquia absoluta, lógico, uma teocracia absolutista e fechada. Então, com isso, eles basicamente iriam se concentrar para os assuntos internos, né, que seriam os países aí da Ásia Central. E a partir desse momento em que começassem a atacar os países da Ásia Central, né, de maioria muçulmana, poderia acontecer uma imigração em massa. Eles poderiam acabar usando o Xinjiang para passar para o Afeganistão, né, alguns países como o Turcomenistão, o Tajiquistão, posso estar enganado, né, mas enfim. Os países aí que fazem fronteira com a China, eles poderiam acabar passando ali para Xinjiang, o Cazaquistão a mesma coisa, ou então pular para a Mongólia. Já alguns outros países poderiam descer direto ou mesmo para o Paquistão ou mesmo para o Afeganistão, outros iriam descer para o Irã e Chechênia e Daguestão, né, provavelmente iriam descer e já se mandar ali ou para o Iraque ou para a Turquia, né, ou então até mesmo para o Irã, né, uma outra entrada aí do Irã. Então, né, iria acontecer uma imigração em massa, o que poderia resultar depois, né, numa jihad. Sim, os muçulmanos eles poderiam acabar vendo ali seus irmãos sendo convertidos à força para a religião estrangeira, para a religião que não eram deles. Aí sim poderia acabar acontecendo uma jihad em larga escala, né? Porque os muçulmanos iam chegar em peso e não ia ser tipo só contra uma jihad ali no Afeganistão contra o exército russo, não. Seria uma jihad basicamente na Ásia Central por inteira. E também levando em conta, né, a jihad iria acontecer tanto na Chechênia quanto no Daguestão. Então seriam muitos países aí que acabariam entrando em conflito ali, né, com o Império Ortodoxo Russo. E a partir desse momento, né, os países iriam acabar ganhando ali a sua independência. Porém, o Império Ortodoxo Russo, eles iriam pelo menos garantir, né,
que tivessem alguns estados ortodoxos cristãos, uma vez, né, que eles não iriam se sentir totalmente confortáveis fazendo uma fronteira direta ali com esses países muçulmanos, uma vez que já deu conflitos o suficiente. E eu não dei uma data específica porque isso daí ia levar basicamente a Guerra Fria inteira, tá? E também nem vou fazer mapa porque ia ser muita coisa. Então, a partir desse momento, né, poderiam acabar existindo até mesmo mais países ortodoxos cristãos ali na Ásia Central, sendo esses países, lógico, que estados fantoches aí do Império Ortodoxo Russo, ou então até mesmo poderia ser anexado, né, algumas partes aí ao Império Ortodoxo Russo, mas não iriam tipo ser capitais, iriam ser cidades aí só para garantir uma certa distância, tipo, os caras estão entrando aqui, dá tempo da gente combater antes que eles entrem de fato no território aí do Império Ortodoxo Russo. Beleza? E já, né, nos anos 90, né, já no final aí dos anos 90, já não iria existir mais Chechênia, Daguestão, muito mais países iriam acabar saindo, né, tipo, principalmente a partir da Chechênia, Daguestão, todos os países da Ásia Central, né, mas alguns ainda assim iriam acabar mantendo alguns estados ali, satélites, para não ter aquela fronteira direta ali com países muçulmanos. Mas isso iria refletir também nos países também da Ásia Central hoje em dia, né? Já adiantando aí para 2000/atual, porque iriam ser países muçulmanos, mas iriam ser países bem diluídos, uma vez, né, que eles ficaram ali por um regime ortodoxo, né, cristão por muito tempo. Já os outros países, como Turquia, Irã, Afeganistão, Paquistão, né, poderiam acabar tendo um certo perrengue ali por causa, né, da imigração em massa que aconteceu, e pode ser, né, que muitos ali tenham preferido ficar nesses lugares. Então eles não seriam vistos aí também como os nativos, né, principalmente tratando aí de Afeganistão, seria mais uma tribo ali para ficar no país. No Irã seria outra tribo ali para ficar no país, né, de vertente diferente, uma vertente mais secular, né? Então isso poderia acabar gerando problema aí para esses países. A Turquia talvez nem tanto aí, né? Azerbaijão também já iria ser talvez até mesmo um país independente, então muitos azeris poderiam acabar retornando ali pro Azerbaijão, mas eu acredito que o Azerbaijão aí seria assim um país muçulmano um pouco mais ferrenho. O Império Ortodoxo Russo, né, seria uma teocracia, mas seria uma teocracia meio que bem fechado, tá? Poderiam ter visitas, poderiam, mas seria feito com guia, e caso a pessoa quisesse morar lá, ela teria que ser ortodoxa, ou então principalmente, né, ter descendência russa ou ucraniana. E já na questão da Ucrânia, acho que eles não iriam ter o porquê se separar, né, uma vez que eles basicamente iriam estar unidos ali pela religião. E talvez eles não teriam sofrido tanta opressão a ponto, né, de querer se distanciar e entrar para a OTAN. Piadas à parte, né? À parte. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa teoria. Comentem aí o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês também, eu demoro, mas eu faço. Eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. E não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Me segue lá no Insta, me segue lá no Twitter. Curte a página do canal no Face e segue nas minhas outras redes sociais, né, eu vou deixar aqui na descrição. Não se esqueça de ver os vídeos do card e também na descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. E não se esqueça de passar esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica e fala assim, mano, já parou para pensar que o Rasputin poderia ser o imperador da Rússia? Mano, isso seria muito louco e seria muito cabuloso ao mesmo tempo, mas eu pagaria para ver, eu queria estar vivo nesse momento.
Pois é, cara, um maluco aí fez uma teoria e tal. Ah, sério, mano? Sério? Daí você vai lá e passa pra ele, pra ela, como uma pessoa se identifica. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, ativem as notificações. Curtam a página do canal no Face, me sigam no Insta, vejam os vídeos dos cards de descrição. Falou e fui!